Olá pessoal, em primeiro lugar, me desculpem pela segunda-feira passada. Eu tive problema ali com o vídeo, o meu OBS, que é o programa que eu uso para fazer a gravação, ah, ele simplesmente do nada, sozinho, ele falou: não gosto mais desse microfone, eu quero outro microfone. E ele ignorou completamente o microfone que eu estava usando. Mas eu já fui lá, mudei a gravação, a configuração. Uh, Só que eu perdi tudo e como essa série de vídeos não tem muito o que eu editar, eu basicamente só converto o formato dos vídeos e jogo para vocês. Então na hora que eu peguei o vídeo bruto, joguei para converter para um formato que o YouTube aceite, né? E coloquei lá para vocês, deixei agendado. Aí quando o vídeo foi no ar, que eu cliquei, eu falei, ué, cadê o som? Tava sem som nenhum, porque do nada o OBS mudou a configuração do microfone dele. Ele resolveu usar um microfone que não existe. Enfim. Então me desculpem, e como eu só percebi isso em cima da hora, que foi quando o vídeo foi ao ar e eu cliquei para ver se estava tudo certinho no vídeo, porque eu tive problema uma outra semana com o vídeo também. Não nesse canal, acho que foi num outro canal que eu tenho de cultura nerd, que um dos meus vídeos simplesmente foi apagado. Ele não foi denunciado, ele não foi removido por nada. Deu um problema e o meu vídeo simplesmente foi apagado de um jogo lá. Mas acontece essas coisas, enfim. Então, faz parte da vida. A gente tem que lidar com essas coisas e tocar a bola pra frente. Então, me desculpem. Essa semana eu vou refazer o que eu tinha feito na semana passada. Eu não tive tempo de, no meio da semana, regravar nada disso. Então, tô gravando agora no final de semana para colocar para vocês segunda. E semana que vem, eu vou fazer uma pequena interrupção nessa série aqui para tentar ver se eu faço alguma coisa do 1º de abril. Tá certo? E aí depois a gente volta para essa série. E eu não sei ainda como é que eu vou fazer a questão do 1º de abril, porque eu tenho, acho que alguns anos de 1º de abril do CERN atrasados para colocar para vocês. Porque é o tipo de coisa que nem sempre eu estou pensando no calendário, no sentido, 1º de abril, dia da mentira, ou quando eu percebo que é o dia da mentira, já está no dia da mentira, enfim. Né? E aí só me resta fazer uma piadazinha rápida no Face ou alguma coisa assim. Mas enfim, esse ano eu me toquei da coisa antes, então já venho me preparando algumas semanas para isso. Vamos ver o que dá para fazer. Tá certo? E dependendo de como é que for, depois a gente segue com essa série aqui. Se houver algum problema com a série do 1º de abril, eu continuo com essa mesmo, enfim. Também não tem nada que uh, diga que eu tenha que colocar exatamente no 1º de abril, sabe? Eu posso fazer uma série de várias semanas tratando dos vários 1º de abril. Claro que me daria mais visualização fazendo 1º de abril. Mas, enfim, a gente vai se virando. Tudo bem? Então vamos ler isso aqui novamente agora, porque ninguém merece.
só de tendo que estar lendo isso aqui outra vez, eu já li isso tudo. Me deixa pra lá de endoidecido ter que ler de novo essa goiabada toda. Mesmo porque ela é repetitiva pra caramba. Mas enfim, vamos lá. Antes de eu continuar, só mais uma coisinha rápida a respeito dessa série aqui. Em alguns momentos eu posso ter que usar algumas expressões para evitar uma palavra em particular ou outra, porque o YouTube não gosta de uma palavra ou outra, então me desculpem, a gente sempre tem que achar um caminho de tornar a coisa viável aqui. Eu já tive problema no YouTube, no meu outro canal, porque eu coloquei uma imagem da estátua de Davi numa miniatura e o YouTube não aceitava porque achava que a estátua de Davi é pornográfica. A estátua de Davi, uma das maiores obras artísticas da humanidade, conhecida mundialmente, pro YouTube é pornografia. Brincadeira, né? E da mesma forma que o YouTube cria caso às vezes com alguma imagem, ele também cria caso com algumas palavras. Então eu tenho que ser cuidadoso ao falar algumas palavras, eu tenho que evitar ao máximo falar certas palavras, tá? Então, vamos lá. Então, não sou eu tentando ser engraçadinho, fazer pouco da situação, nem nada. Eu só estou tentando falar de uma forma que o YouTube não venha atrás de mim. Porque eu não estou promovendo apologia a nada do tipo. Muito pelo contrário, eu estou criticando. Só que o YouTube não consegue diferenciar essas coisas às vezes. Então vamos lá. 2000 anos atrás, o reino acima do humano apontou um membro antigo para mandar um representante, abre parênteses, seu, abre aspas, filho, fecha aspas, fecha parênteses, junto com os seus estudantes iniciais para encarnar nesse jardim. Abre parênteses. Esses estudantes tiveram um período curto de associação com e orientação dos membros do reino acima do humano durante gerações anteriores dessa civilização. Fecha parênteses. Porque não basta colocar os dois goiabas como seres acima de todos os demais, eles também se colocam desse jeito. Bom, e aí vem a ficção científica barata. Enquanto na Terra, como um, abre aspas, time avançado, fecha aspas, isso é uma expressão usada no Star Trek, tá? Com o seu, abre aspas, capitão, fecha aspas. Os times avançados são qualquer grupo que você envie da tripulação
lá para um planetinha para fazer alguma missão no planetinha e voltar. Para que eles trabalhassem em sobrepujar a sua natureza humana, e contar para a civilização a qual eles estavam visitando como era o verdadeiro reino de Deus, como ele poderia ser adentrado, né? Esse verdadeiro reino de Deus. Os humanos, sob o controle das raças espaciais adversárias, mataram o, abre aspas, capitão, fecha aspas, e a sua tripulação. Por causa do, abre aspas, da posição, abre aspas, blasfema, fecha aspas, que eles mantinham. E rapidamente transformaram os ensinamentos do, abre aspas, capitão, fecha aspas, abre parênteses, o filho do membro antigo, fecha parênteses, sendo que filho estava entre aspas. Eu não sei porque deu uma mexida ali na tela, mas enfim. Numa versão diluída de uma religião de country club, obscurecendo qualquer resto de verdade que ainda houvesse. De novo, o time avançado entre aspas aí, do reino acima do humano, encarnou em 1970 em corpos maduros, abre parênteses, adultos, fecha parênteses, que foram escolhidos e preparados para a missão atual. Nesse momento, o, abre aspas, almirante, fecha aspas, abre parênteses, o membro ancião, ou, abre aspas, pai, fecha aspas, encarnou em um veículo feminino, fecha parênteses. E veio com o, abre aspas, capitão, fecha aspas, e a sua tripulação. Eles estão tão desesperados em criar uma versão na vida real de um Star Trek cristão que beira o ridículo. Com esses dois membros antigos, à medida que esses dois membros antigos colocaram uma, abre aspas, declaração, fecha aspas, e mantiveram reuniões públicas em um período de 9 meses entre 1975 e 76 para reunir a tripulação. A imprensa marcou eles como um, abre aspas, culto alienígena, fecha aspas, culto UFO, culto OVNI, se preferirem. Porque eles esperavam partir em uma espaçonave, abre parênteses, abre aspas, nuvem de luz, fecha aspas, fecha parênteses, ao completar abre parênteses, não, desculpa, aspas, overcoming, fecha aspas. Overcoming seria traduzido como algo como estar sobrepujando, né? Porque a missão deles era sobrepujar a natureza humana, segundo eles. Os dois membros antigos, então, se isolaram com sua tripulação, abre parênteses, estudantes, fecha parênteses, abre aspas, ergueram eles
elevaram eles, como vocês preferirem, fecha aspas, desse mundo por quase 17 anos, abre parênteses, não aceitando novos estudantes, fecha parênteses. Porque tinha que ter certeza de que esses maluquinhos que entraram no primeiro grupo ali, desculpa pessoal, eu acabei me afastando um pouquinho do microfone, eles tinham que ter certeza que esses maluquinhos estavam bem amalucados, bem fora da realidade, para que qualquer novo estudante que chegasse, eles não corressem o risco de perder os maluquinhos que eles já tinham arrumados quando o estudante novo falasse: pô, mas isso aí é doideira. É basicamente isso. Fazendo a superfície da Terra a sua sala de aula. Esse isolamento foi absolutamente necessário, claro, porque você tem que remover qualquer possibilidade de pensamento crítico, de ceticismo da pessoa e enfiar a colher de goiabada o mais fundo que você puder. Para que o grau de sobrepujar a sexualidade, os vícios e os vínculos com o ambiente humano ao ponto de alcançarem o mínimo de comportamento e consciência exigidos pelo reino acima do humano. Mais uma vez, aí é que está um dos X da questão aí desse cara. Ele não se importa com a identidade sexual ou a orientação sexual das pessoas que estão ao redor dele. Ele quer enfiar a ideia dele de identidade e orientação sexual à força goela abaixo dos outros. Identidade e orientação sexual não se mudam. Você é o que você é. E você vai ser assim até o final da sua vida. Ninguém pode te fazer bissexual, homossexual ou heterossexual. Se você nasceu de um jeito, você vai morrer daquele jeito. E eu dei exemplo aí da questão da orientação sexual, tá? Só para deixar claro. Apenas então iriam os corpos do, abre aspas, próximo nível, fecha aspas, ser funcionais. Eles ressurgiam brevemente por um período de 3 meses e meio, ressurgiram por um período de 3 meses e meio em 1992, permitindo que alguns dos desistentes, entre aspas, se retornassem, né? Dá um instantinho. Já tá tão quente que o meu óculos tá meio embaçado. Eu tô dando uma limpadinha rápida no óculos aqui para ver se melhora um pouquinho. Mas daqui a pouquinho, depois que eu terminar de gravar, eu vou lá e dou uma lavada no meu óculos, lavo meu rosto. E vai cair um pé d'água. Vamos lá. Eu não posso fazer nada contra o barulho dos trovões, então me desculpem. Essa mudança, abre parênteses, suficiente
abre aspas, em sobrepujar, fecha aspas, para herdar os corpos do próximo nível, fecha parênteses. Não faz muito sentido isso aí, mas esses caras meio goiaba mesmo. Estava quase se completando. E antes que esse, abre aspas, time avançado, fecha aspas, retornasse, representantes da, abre aspas, classe, fecha aspas, foram instruídos para colocar essa informação ante o público. O próximo nível, não sei como eles não colocaram o próximo nível entre aspas aqui, porque esses caras têm uma coisa por colocar aspas e parênteses em tudo que beira o absurdo. O próximo nível determinaria o futuro de cada alma individual de acordo com a resposta a essa informação e aos representantes do próximo nível. Só que como uma coisa estava ficando repetitiva demais, ele precisa voltar agora a falar dos alienígenas adversários para tornar a coisa interessante, né? Uau! Esses alienígenas adversários, na maior parte, estão para ser, abre aspas, reciclados, fecha aspas, à medida que a civilização humana abre aspas, colhida, fecha aspas. Eu acho que essa é a melhor forma de colocar, porque literalmente ele está falando em meter a pá no jardim e virar tudo do avesso. Eles sabem que, abre aspas, de acordo com os rumores, fecha aspas, que seus dias estão contados. Eles se recusam a acreditar e estão desesperados para recrutar almas dos reinos humanos para os seus reinos celestiais, entre parênteses, reino celestial. Esses são muitos paraísos pirateados entre aspas, e a cada paraíso, entre aspas, e cada paraíso está coletando, abre aspas, nomes para seus livros, fecha aspas, forçando uma postura de aliança e polarização dos indivíduos de compromisso com seus deuses, na verdade com o seu Deus escolhido, é melhor, e Deus entre aspas. Eu vou interromper isso aqui porque acho que agora passou a trovoada. Se der mais uma trovoada, eu vou parar. Quando membros acima do humano estão fisicamente presentes, as forças opositoras trabalham com mais afinco contra elas para manter o apoio à sua posição. Elas fazem de tudo para impedir os humanos de seguirem o caminho evolucionário ao nível acima do humano. Eles, abre aspas, aumentam o calor, fecha aspas, nesse momento na área do comportamento mamífero, primariamente sexualidade e família.
isso se torna algo, uma presença avassaladora na atmosfera da Terra, a ponto de que até mesmo parte da tripulação que veio conosco foi perdido para a tentação. Não se esqueçam de que quando os adversários foram expulsos, eles tiveram que condenar o verdadeiro reino de Deus para manter o apoio a seus próprios desejos, e veem isso apenas como outro caminho inumano e radicalmente incapaz de compromissos. De negociação seria melhor, né? Pessoal, eu vou parar por aqui, depois eu continuo. Tá bem complicado aí. Até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos aqui de volta. Para vocês foi só um instantinho, mas para mim foi mais ou menos 1 hora de espera para ver se o tempo estabilizava. Estabilizou, então estamos de volta. Deixa eu ver, eu acho que eu li esse parágrafo inteiro aqui, deixa eu só confirmar. Eu li até aqui. Não sei se aparece para vocês o que eu marquei ali. Deixa eu ver. Aparece, apesar de que aparece cinza para vocês. Bom, vamos lá. Humanos dessa civilização têm periodicamente recebido leis do próximo nível para melhorarem seu comportamento. Por exemplo, essas leis as leis dadas a Moisés foram elementares, abre aspas, mandamentos, fecha aspas, projetados para criar ordem e melhorar os níveis de uma, abre aspas, muito jovem, fecha aspas, abre parênteses, primitiva, barbárica, fecha parênteses, sociedade. Então, 2000 anos depois, o nível acima do humano, através dos ensinamentos de Jesus, trouxe maiores melhorias, abre parênteses, muito mais exigentes, fecha parênteses, 2 pontos, não sei para que esses 2 pontos. O maior mandamento é, abre aspas, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Fecha aspas. Abre parênteses. Mateus 22, 37, fecha parênteses. Hífen, abre aspas. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, e sua esposa, e suas crianças, e seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Abre parênteses, Lucas 14, 26. Capítulo 14, versículo 26, né? Fecha parênteses. Bom, eu não vou negar que a imoralidade está aí nesses mandamentos, e isso faz parte do cristianismo, faz parte da imoralidade cristã. Quando você exige que que alguém ame uma fantasia com tudo o que tem e que não odeie pessoas reais em nome daquela fantasia, é muito perturbado. Se você está exigindo isso da pessoa,
Isso é profundamente perturbado. Enfim, mas a imoralidade do cristianismo é um assunto para outro momento. Só que isso aí, essa imoralidade foi útil para esse cara espalhar a goiabada dele. E é sempre assim. Os dogmas religiosos estão cheios de coisas úteis para os farsantes espalharem a goiabada e enfiarem goela abaixo de todo mundo. Aqueles que desejaram ir com ele deveriam fazer como ele fez. Seus ensinamentos claramente diziam que deixavam claros os requisitos. Abre parênteses, a verdadeira fórmula, fecha parênteses, para fazer a literal e dificulta a transição do reino humano para o reino acima do humano. É fácil você transplantar a goiabada de uma roupagem para outra, mesmo que a outra roupagem seja uma ficção científica de péssima qualidade. Quando uma alma que anteriormente recebeu o presente da vida foi desperta pelo membro antigo em uma particular encarnação ou, abre aspas, temporada, fecha aspas. Eu não estou brincando. Ele fala literalmente temporada. Isso está parecendo até seriado de TV agora, série seriado de TV. Abre parênteses. Muito depois da adolescência, fecha parênteses. Eu acho que eles querem deixar claro que eles não estão querendo tirar crianças de lares. É isso aí. Porque eu acho que eles sabem que se eles não fossem claros com relação a isso, aí que eles não iam precisar deslogar do server de Minecraft por eles mesmos. Outros teriam feito isso por eles. E com requintes de crueldade, provavelmente. Eles estão apenas apanhando as lições da onde foi deixado no final do momento anterior com um membro antigo. O que qualquer indivíduo participou antes desse, abre aspas, despertar, fecha aspas, não é de nenhuma, não tem nenhuma real significância. Se uma alma previamente superou características humanas como família, laços familiares e relacionamentos antes do seu despertar ou de se juntar ao membro antigo, ele é visto por aqueles ao redor dele como repentinamente tendo se tornado instável, pois ele foi compelido a mais uma vez se separar daqueles laços que se impõem e buscam conectar ele com o que ele tinha previamente procurado ou se conectado. E aí é que tá. Aí é que tá a treta da coisa.
ele está tentando disfarçar o fato de que ele precisa separar as pessoas de todo o vínculo social que elas têm para convencer elas a deslogarem do server do jogo da vida, no final das contas, né? Pressionarem não para o continue. Espera um pouquinho. Vai. Desculpa aí, gente. Estou voltando. Como eu estava dizendo, a pressionarem não para o continue na tela de game over, né? Então, aí nós temos um problema, né? Aí nós temos um problema. Eu acho que não é nem pressionar continue na tela de game over, clicar lá no deixar o jogo, né? No encerrar a partida. Seria uma analogia mais precisa. Porque afinal de contas nós não temos continue. Seria bom se tivesse um continue para caso de emergência, sabe? Mas infelizmente não tem. Espera um pouquinho. Já li isso, é aqui mesmo. Agora, ao final dessa era, cada alma significativa para essa civilização foi retornada e está de alguma forma, em algum grau, ligada a um corpo físico. Peraí. Não. Isso tá meio estranho. Essa frase tá meio estranha. Vamos tentar de novo. Agora, ao final dessa era, cada alma significativa dessa civilização retornou para colher as suas recompensas, né? E aí ele coloca, o que está dentro do parênteses ali que essa, falando a respeito das almas, que elas estão em algum grau ligadas a um corpo físico. E os desejos e vínculos determinam para qual céu ela vai. Pelo que ela escolhe não superar. Ou ao que ela escolhe se apegar. E a qual, abre aspas, Deus, fecha aspas, ela escolhe. Um que aumenta a natureza humana dela, ou um que oferece uma saída da natureza humana. A maioria daqueles que acham que estão trabalhando para o verdadeiro reino de Deus estão, na verdade, trabalhando para o lado opositor. Os deuses pirateados, deuses entre aspas, e querem nos condenar. Outra coisa muito comum nas religiões só a minha religião oferece o verdadeiro caminho para a salvação, para o paraíso e blá 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 blá. Só o meu amigo imaginário é verdadeiro, todos os outros são fantasiosos. Adivinha só, todos vocês estão certos. Porque todos esses amigos imaginários são amigos imaginários. Os líderes de hoje
no, abre aspas, mundo industrializado, fecha aspas, apesar de clamarem ser democráticos, uh, e de uma forma virtuosa ditarem ao resto do mundo as suas próprias ideias do que é aceitável, do que são práticas aceitáveis e comportamento aceitável. Dinheiro impera, controla, como domina, como vocês preferirem. O sistema monetário, através de débito, de posses, de seguros, abre parênteses, todos contra a ética de Deus pelo homem, fecha parênteses. Ai, ai, ai. Prendem o homem em servidão. Os poderes que controlam por detrás do dinheiro dissolveram, não, descobriram, desculpa, eu que li errado ali, os vícios tentadores dos humanos, né, dos homens. Ali ele fala homens, mas é no sentido de humanidade. E através da propaganda, dos filmes, da televisão, do rádio, das publicações, alimentam esses vícios com o excitamento da diversão para adultos e do uso de substâncias legais e ilegais. Vocês entendem do que eu estou falando, só que o YouTube não gosta dessas palavras, então eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Legais e ilegais entre parênteses ali. E todo tipo de... eu não sei se eu posso falar essa palavra. De uso de agressividade, de força, digamos assim. Vocês entendem do que eu estou falando? É que eu não posso ficar tomando muita liberdade aqui com o YouTube. A gente tem menos liberdade do que vocês imaginam. Para se assegurar que eles continuem mantendo o poder monetário. Usando o disfarce de, abre aspas, norma social, fecha aspas, esse mesmo mundo também impõe conceitos religiosos distorcidos, conceitos e valores religiosos distorcidos. Os objetivos egoístas e corruptos poluem, não, corrompem, os objetivos egoístas corrompem e poluem o ambiente físico dos, abre aspas, sujeitos, fecha aspas. A informação pura trazida por cada representante do nível acima do humano é a mesma. A renúncia do mundo humano, dos caminhos humanos, é exigida para entrar no verdadeiro reino de Deus. Entretanto, todas as religiões foram baseadas na informação dos que os representantes trouxeram e foram alvo de grandes campanhas de desinformação pelos agentes das raças alienígenas adversárias, ao ponto de que apenas um leve traço da verdadeira informação permanece nos ensinamentos dessas religiões e práticas. Ensinamentos e práticas dessas religiões. Ai, ai.
O... Ai. Os verdadeiros, abre aspas, judeus, fecha aspas. Eu acho que isso vai me dar problema, mas tudo bem. O povo escolhido por Deus, aqueles que sobrepujam, né, aqueles que superam, fecha parênteses, não pode ser mais encontrado em uma linhagem genética ou raça ou religião. O verdadeiro, abre aspas, Israel, fecha aspas, onde os escolhidos de Deus, abre parênteses, em itálico, aqueles que superam, fecha parênteses, onde eles residem, não pode ser encontrado em nenhuma região geográfica. YouTube, isso não sou eu, é os malucos, tá? Não me cancela, YouTube, por favor. Uma outra coisa que certamente não vai dar problema. Os verdadeiros, abre aspas, cristãos, fecha aspas, não podem ser encontrados entre os religiosos que falam de valores familiares como último pedestal. Bom, tem muito vigarista que realmente fala em valores familiares, até aí. Eles dizem conhecer Jesus, Yeshua, entre parênteses, como o, abre aspas, Messias ou Salvador, fecha aspas, deles, como se fosse o Messias ou Salvador deles. Eu não estranharia se ele começasse a miar daqui a pouco. E quem não sabe do que eu estou falando sobre miar aí, uns meses atrás tinha uns bolsonaristas se atirando no meio da rua e gritando iau, 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 porque eles estavam pedindo por uma intervenção divina para salvar eles do malvadão Lula que tinha ganho as eleições. Porque o tal iau seria a pronúncia correta do nome do amigo imaginário deles. Mas aí eu pergunto para vocês, eles não deveriam ter uma regrinha falando que eles não deveriam falar o nome do amigo imaginário em vão? Então por que eles estão miando no meio da rua? Pois é, a hipocrisia. Mas aí daí que vem a coisa do iau, porque o iau parece que o cara quando você vê um cara do nada começar iau, 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 se você for pego desprevenido, você pode ter achado que você simplesmente não ouviu o M no começo e que o cara estava miando. Mas não, ele estava clamando pelo amigo imaginário para fazer alguma coisa. Esse povo perdeu completamente a noção da realidade. Não só o povo desse culto aí, mas os bolsonaristas também. Mas mais uma vez, os bolsonaristas estavam um tempo atrás também pedindo intervenção alienígena, a ponto de colocarem celulares com a lanterninha do celular ligada na cabeça e tentar ficar fazendo um suposto código Morse para os alienígenas. Ai. Vamos continuar aqui, vai. Ele nunca teve uma esposa ou filhos. E nem ele aceitaria um discípulo que não tivesse deixado todas as ligações e laços
com esse mundo para aprender dele. Qualquer um que verdadeiramente se comprometa com a família dele ou com os caminhos de Deus, hoje são encarados como, abre aspas, cultos, fecha aspas, e uma ameaça a toda norma social e sistema. Mais uma vez, qualquer um, seja um culto religioso ou não, que chegue para vocês e fale, abandona toda a sua rede de apoio, todos os seus amigos, família, todos aqueles que estão do seu lado no caso de uma emergência, para vir comigo, não vai acabar bem. Saiam de perto dessa pessoa, seja numa situação religiosa, num relacionamento amoroso, no que quer que seja. Qualquer um que faça uma coisa dessa não tem boas intenções. Ele quer que você não tenha ninguém perto de você que fale para você. Isso é irracional quando você começar a perder o limite. É isso que esse povo quer. Vamos continuar. Quando o próximo nível mandou a tripulação 2000 anos atrás, o mundo foi limpo entre aspas, ou abre aspas aí, salvo, fecha aspas, do mundo deles da blasfêmia, entre aspas. Uma pequena curiosidade, eu não entendo muito bem a piada, porque eu não sou fã de nenhuma dessas duas séries, mas sempre que eu vejo a palavra blasfêmia, eu me lembro de uma piadinha que eu vi uma vez nas redes sociais, na internet, que falava, eu também não sei o nome do bicho, eu não sei nem se é um Pokémon ou Digimon, mas colocava ali um bicho que é um desses aí, ou é Pokémon ou é Digimon, e falava, esse aqui é o macho, e era Blasa alguma coisa se referindo ao macho, e a versão feminina seria Blasfêmia. Eu não lembro o nome do bicho, me desculpem, mas quem conhece deve entender a minha comparação aí, a minha referência. E se vocês viram com isso, fiquem à vontade, mas eu não consigo deixar de lembrar da piada. Apesar de não conhecer o bicho, em questão um monstrinho, em questão não sei nem de qual franquia ele era, a piada ficou. Vamos continuar. E meramente deixar... E meramente a tripulação conseguiu seus bilhetes de embarque para o verdadeiro reino de Deus, na verdadeira, abre aspas, nome de uma certa espaçonave do seriado de Star Trek, fecha aspas, abre parênteses, a espaçonave, ou abre aspas, nuvem de luz, fecha aspas, fecha parênteses. Se você busca limpar o mundo da nossa, abre aspas, blasfêmia, fecha aspas, dessa vez, você simplesmente é instrumento dos, abre aspas, dias sendo encurtados, fecha aspas, enquanto destrói a sua, abre aspas, última chance, fecha aspas, para que a civilização avance. Aí vem o apelo à consequência, o apelo ao medo, que todas as religiões adoram tanto.
Ou você está com a gente, ou você vai pagar pela eternidade de um jeito ou de outro. E aí cada um oferece aí o castigo e a punição que achar mais conveniente ali para aqueles que não querem seguir aquele caminho. Toda religião faz isso. A roupagem pode ser diferente, mas o blá 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 é o mesmo. Dá só um instantinho, pessoal. Desculpa, eu tô com uma irritação que eu tenho de vez em quando nos olhos por causa do suor. E aí eu tenho que, de vez em quando, dar uma limpada no rosto para que não irrite ainda mais. Eu lavo o rosto várias vezes por dia, mas mesmo assim não é suficiente. De vez em quando preciso dar alguma outra ajudinha para evitar mais irritação. Muitos dizem que vivem apenas para a hora da colheita, isso entre aspas, abre aspas, últimos dias, fecha aspas, os abre aspas, a segunda vinda, fecha aspas. Esses todos chegaram. Existem almas, alguns de vocês aqui agora, que receberam depósito de reconhecimento e o conhecimento e se vocês encontrarem o conhecimento e desejarem se conectar e se ligar ao próximo nível, e todos aqueles que receberam o depósito de reconhecimento e o conhecimento e encontraram o conhecimento que desejam para se conectar e se ligar ao próximo nível, aqueles que receberam o depósito de vida com letra maiúscula, o V maiúsculo e itálico, e agora acreditam em itálico no que nós falamos e sabem em itálico quem eles são. Se eles continuarem com essa crença mantida que a vida, com V maiúsculo, abre parênteses, através da oposição às raças alienígenas espaciais, minha nossa. Eu acho que esse é o pior roteiro de ficção científica que eu li na minha vida, mas tudo bem. Não, talvez esteja pau a pau com a cientologia. Não dá para descartar a cientologia também. Apesar de que as raças alienígenas opositoras vão fazer de tudo para prevenir que prevenir que esse presente seja nutrido, fecha parênteses. Eles serão protegidos e, abre aspas, salvos, fecha aspas, da reciclagem que se aproxima e da hora, entre aspas, da colheita, fecha aspas. Não é bem colheita, como eu falei, é como se alguém estivesse metendo a pá na plantação e arrancando tudo da civilização.
Eles não têm nada a temer e eles não conhecerão a morte, mesmo que eles percam seus corpos humanos. Essa crença contínua um dia vai fazer com que eles encontrem um membro no nível acima do humano, em um corpo físico que pertence ao verdadeiro reino de Deus, o nível evolucionário acima do humano, deixando para trás esse mundo perecível e temporal para um que seja eterno e não corruptível, da tripulação do próximo nível. Bom, essa era a goiabada que eu tinha para ver com vocês hoje. Vamos voltar aqui. A gente tem mais algumas coisas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 itens, porque eu acho que isso aqui é só para ver o tal do livro. Vamos dar uma olhadinha rápida. Eu acho que é o que eu andei lendo com vocês, se a pessoa quiser comprar a coisa. Que na versão eletrônica, e aí se a pessoa quisesse comprar uma versão impressa ou em fita de vídeo, porque na época ainda era videocassete. Sim, pré-histórico, né, gente? Vamos fazer o quê? Quem é jovenzinho, não viveu essa época da fita cassete e da fita de videocassete, que são duas coisas diferentes, tá? Enfim, é isso aí, gente. A goiabada é realmente braba, como vocês podem ver. A gente tem mais umas semanas aí pela frente desse conteúdo, mas antes eu vou ver o que eu consigo fazer de 1º de abril para a próxima semana, tá bom? Até mais para vocês. Tchau, tchau.